E aí, queridos, já estão cansados? Estão querendo voltar para a sala de aula? Nós também estamos ansiosos para tê-los vocês novamente em nossas salas de aula, tá bom? Então, olha só, queridos, agora o último vídeo que completa essa apostila de maio aí, tá bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre sequência. Na verdade, nesse vídeo mais eu vou falar, porque não tem muito o que fazer, mas é claro que depois a gente vai trabalhar algumas coisinhas. Primeiro, sequência. A grosso modo, sequência é tudo aquilo que eu posso colocar numa determinada ordem. Então tem que lembrar, se eu tenho uma sequência, eu tenho que ter uma ordem, certo? E é claro que conforme os anos vão passando, aí vocês vão aprendendo mais a fundo. Mas então agora a gente precisa saber o quê? Sequência tem que ter uma ordem. Nós podemos ter sequências finitas, ou seja, que eu conheço o início e o final, e nós podemos ter sequências infinitas. Beleza? Então, mas professor, só tem sequência de números? Não, meus queridos, não tem sequências apenas de números. Nós podemos ter sequências, por exemplo, de brinquedos, né? Vamos supor assim, eu quero fazer uma sequência apenas de carrinhos de Hot Wheels. Opa, ó, a minha ordem, qual é a minha ordem da sequência? Carrinhos de Hot Wheels. Coloco lá, né? Ou então eu posso ter uma sequência dos dias da semana, ó, uma sequência finita, ó. Qual é a sequência? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Sequência dos meses do ano, a sequência, né, das estações do ano, a sequência das fases da lua, né, as sequências da Copa do Mundo, né, que a Copa do Mundo acontece de 4 em 4 anos, as Olimpíadas, né, que acontece de 4 anos. Então, sequências eu tenho muitas situações. Só que quando a gente parte para a sequência numérica, né, que a gente vai trabalhar com os números, né, e a gente já tem alguns elementos que a gente precisa saber. Então, dentro de uma das sequências, quando a gente envolve números, né, por exemplo, todos os conjuntos numéricos, eles são uma sequência. O conjunto dos números naturais é uma sequência, né? Então, os números naturais, ela é uma sequência que começa em 0, 1, 2, 3, 4 e ao infinito e além, ó, uma sequência infinita, certo? Os números inteiros, os racionais, irracionais, os conjuntos dos números reais, então eles têm todos isso daí uma ordem. Só que quando a gente fala em sequência numérica, então nós chamamos esses aqui de elementos, né? Os elementos da sequência numérica, e a posição que eles têm, também eles têm uma ordem. Então olha só, por exemplo, aqui dos números naturais, a sequência é o quê? Então, o primeiro elemento, geralmente a gente usa a letrinha A ou a letrinha B, né? Então, o A1, ou seja, o elemento ocupa a posição 1. Então, sempre que a gente trabalha em sequência, nós sempre começamos na posição 1. Não tem a posição 0, a posição menos 1. Não. A sequência sempre começa na posição 1. Então, o 0 está na posição 1. O 1, que é o segundo elemento, está na posição 2. O 2 é o terceiro elemento, então o A3, o A4 e vai até o AN, que é o enésimo termo, tá bom? Então, é representado assim, o enésimo, o último, o AN. Quando que eu não sei qual é o termo, o AN. Um número de uma sequência, então se eu não sei a posição, eu uso esse N aí para a posição. Então, nós também podemos fazer o seguinte, por exemplo, a gente pode determinar uma certa ordem. Por exemplo, eu quero os múltiplos de 12, né? Então a minha sequência vai ser quem? Os múltiplos de 12. É uma determinada ordem. Quem que são os múltiplos de 12? Ó? 0, 12, 24, 36, 48, ao infinito e além. Ok? É uma sequência dos múltiplos de 12. Já que a gente está falando com os 12, e se eu quiser uma sequência dos divisores de 12? Certo? Quem que vai ser os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Então, ó, bem exemplos de sequência.
Só que se eu falasse o seguinte para vocês, eu quero uma sequência cuja, né, a ordem, né, cujo o termo é dado por 2n mais 1. Aqui eu tenho uma expressão algébrica aqui, né? Isso aqui é dado como expressão algébrica. Então, este é o termo da minha sequência. Então, como que eu resolvo esse termo? Então, quando eu tenho esse termo, então primeiro eu tenho que pensar, ele deu um número de termos? Não deu, então é uma sequência infinita. Preciso fazer todas elas? Não. Então, a minha sequência, ela é dada pelo termo 2n mais 1. Então, quem é o meu primeiro elemento? O A1. Quem é o meu segundo elemento? O A2. Meu terceiro elemento? O A3. Quarto elemento? O A4. E vai ao infinito e além. Então, o meu AN, meu último elemento é esse aqui. Então, este N aqui, ele está atrelado à posição do meu número. Então, eu vou ter o quê? 2 vezes o N mais 1. Então, vai ser igual. Qual é a primeira posição? Então, 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Certo? Igual. Aqui. Agora, a segunda posição. 2 vezes 2, vamos repetir aqui igualzinho. 2n mais 1. Fica o quê? 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Ó, posição 3. 2 vezes n mais 1 é igual a 2 vezes 3 mais 1 é igual a 7. E se eu fizer o 4, vai dar 9. E se eu continuar, qual é o último elemento? A posição n vai ser o quê? 2n mais 1. Certo? Tranquilo? E assim a gente vai seguindo aí, tá bom? Então, ou também eu poderia fazer essa mesma sequência, em vez, um teste para vocês. Depois vocês discutem comigo, com o professor Júlio e com a professora Solange. E se essa sequência tivesse um termo, o termo geral dela, 2n menos 1, como que seria essa sequência? Pensa aí, conta lá, tá bom? Então, isso é sequência. Só que, ora, eu posso dar um termo geral, a hora pode aparecer para pedir qual é o termo geral. E daí, é claro, que a gente vai ter que trabalhar junto, porque sequências é muito relativo uma situação e outra. Certo? Então, meus queridos, então ficamos aí, esperando você entrar em contato, esperando você falar para o professor Júlio, para a professora Solange. Eu não vou contar para eles, hein? Só depois, na próxima discussão, eu vou pedir assim, e aí, os aluninhos seus falaram de um desafio que eu coloquei lá na sequência? Então vamos lá. Monta essa sequência aí do termo geral, 2n menos 1. E daí me diz quais são os valores aí. Tá bom? Então, meus queridos, beijão no coração de vocês e até breve.